Boa tarde, galera. A aula de hoje é sobre a refração da luz. A refração da luz ela é um fenômeno que consiste na passagem do raio luminoso de um meio para o outro. Isso pode ocorrer de duas maneiras: a incidência normal e a incidência oblíqua. Agora eu vou colocar um gráfico para vocês entenderem melhor. No gráfico 1, ele representa a refração normal, que ocorre quando o raio luminoso é perpendicular à superfície do meio. Nesse caso, o raio mantém sua direção original, mas sofre redução na velocidade. Já o gráfico 2 ele representa a incidência oblíqua, que é quando o raio luminoso ele incide obliquamente sobre a superfície do meio e sofre uma mudança na sua direção e na sua velocidade original, surgindo assim um ângulo de refração. Nos dois casos, sabemos que a velocidade da luz diminui ao passar de um meio para o outro. E para encontrar esse valor, a gente usa a seguinte forma. A fórmula é N igual a C sobre V. O C representa a velocidade da luz no vácuo, que é onde ela tinha sua maior velocidade. Esse valor é de 3.000 km por segundo. O V representa a velocidade da luz no meio, e o N é o índice de refração absoluta nesse meio. O índice de refração é inversamente proporcional à velocidade da luz, ou seja, quanto maior o índice de refração, menor será a sua velocidade de propagação da luz nesse meio. Então, pessoal, a refração da luz ela é regida por duas leis. Vou mostrar um gráfico para ilustrar essas leis melhores para você. E aí, pessoal, agora eu vou falar com vocês um pouco sobre as leis da refração. Mas antes das leis da refração, de falar sobre as leis da refração, quero dar uma relembrada sobre o que é a refração e como ela funciona. Então, sabemos que para que haja refração, nós temos de ter dois meios distintos. O meio 1, representado por N1, que é o índice de refração 1, e o meio 2, com o índice de refração N2. O meio 1 e o meio 2 estão separados por uma reta. Perpendicularmente a essa reta, nós temos a reta normal, ou reta N, que está representada de amarelo no nosso gráfico. A refração ela trata-se de dois raios, o raio incidente e o raio refratário. Repare que entre o raio incidente e a reta normal, nós temos o ângulo incidente. E entre o raio refratário e a reta normal, nós temos o ângulo refratário. Então, um raio de luz, ao cruzar o meio 1 para o meio 2, ele fica mais próximo da reta normal. Perceba que o raio de luz, ao invés de continuar sua trajetória por este caminho, sofre um desvio e fica mais próximo da reta normal. Isso acontece porque o meio 1 é menor refrigerante que o meio 2. Ou seja, o índice de refração do meio 1 é menor que o índice de refração do meio 2. Agora que já relembramos, vamos falar um pouco sobre as leis. A primeira lei, ela fala que o raio incidente, o raio refratário e a reta normal se encontram no mesmo plano. A segunda lei, também chamada de lei de Snell-Descartes, que são os cientistas que validaram essa lei, ela nos faz uma relação entre o índice de refração e o ângulo de incidência. Ou seja, o índice de refração 1, do meio 1, versus o ângulo de incidência de I, do ângulo I, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o ângulo de incidência do R, o seno de R. Podemos reescrever essa fórmula de outra forma. Sabemos que o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade e ao meio, certo? Então podemos fazer o seguinte: podemos passar o seno de R para a esquerda e o seno de I divide o seno de R igual
ao índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1, igualamos a velocidade do meio 1 sobre a velocidade do meio 2. Agora eu vou passar alguns exemplos para a gente ver como aplicamos essa fórmula. Então, pessoal, agora para poder ilustrar as leis da refração, eu trouxe um exercício para a gente fazer juntos e poder tirar algumas dúvidas. O estudante de física observa um raio luminoso se propagando de um meio A para o meio B, ambos homogêneos e transparentes, como mostra essa figura. A partir desse fato, o estudante conclui que, então, primeiramente, nós temos que olhar essa reta verde, que é a nossa reta normal. Ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, os ângulos que nós precisamos são os ângulos entre os raios de luz e a reta normal. São esses ângulos amarelos. Logo, se a reta normal forma um ângulo de 90 graus, aqui, como temos um ângulo de 50, nós vamos ter aqui um ângulo de 40 graus. E, como aqui temos um ângulo de 70 graus, e precisamos entre o raio de luz e a reta normal, vamos ter aqui um ângulo de refração de 20 graus. Então, temos um ângulo de incidência de 40 graus e um ângulo de refração de 20 graus. A luz está se aproximando da reta normal. Então, ela está passando do índice de refração menor para o maior. Isso faz com que a velocidade de propagação diminua. Assim, a velocidade de propagação do meio A é maior do que no meio B. Então, a resposta certa para esse exercício é a letra E. Vamos fazer mais um exemplo para poder fixar melhor. Então, pessoal, para um exercício para a gente empregar as fórmulas aprendidas na lei de refração, vamos resolver esse exercício. A figura mostra a trajetória de um raio de luz que se dirige do ar para uma substância X. Usando a lei de Snell-Descartes e a tabela dada, é possível concluir que o índice de refração da substância X é igual a... Então, perceba que os ângulos que nós vamos usar são os ângulos de 30 graus e de 48 graus. Certo? Utilizando a lei de Snell-Descartes, que está escrito aqui, e nós já aprendemos, vamos substituir os valores, ou seja, o índice 1, que é o índice do ar, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o seno de 48, é igual ao índice de x vezes o seno de 30. Agora, substituindo aqui, o seno de 48 vale 0,74, o seno de 30 vale 0,5, vale meio. Então, vamos substituir e jogar na fórmula. O índice de ar é 1, o seno de 48 na tabela está 0,74, o índice de x a gente não sabe, e o seno de 30 é meio. O índice de x é igual a 0,74 sobre meio, o índice de x é igual a 1,48. Essas é o emprego da fórmula das leis de refração. Então, para facilitar para a gente aprender sobre a refração da luz, a gente vou dar dois exemplos aqui para ficar mais fácil. Primeiro, um peixe dentro da água é visto realmente onde ele está? Não. Os raios de luz emitidos pelo peixe ao passarem para o ar dá a impressão de que o peixe está mais na superfície da água em relação ao observador. Ou seja, dá a impressão de que você está vendo o peixe aqui, mas realmente o peixe está mais embaixo. Segunda pergunta, as estrelas são vistas realmente onde elas estão? As estrelas não são vistas onde elas estão, pois os raios emitidos pelas estrelas, à medida que vão adentrando a atmosfera da Terra, vai acontecendo a refração da luz, ou seja, você dá a impressão de que você está vendo a estrela mais reta que assim, e na verdade a estrela está mais fraca. Oi pessoal, agora nós vamos falar de reflexão total.
Não precisa de pensar que é aquela coisa difícil, porque não é. Eu ainda vou ajudar vocês, porque eu vou explicar usando exemplos, tá bom? Imagina uma lanterna com um feixe de luz estreito dentro de uma piscina. Você vai colocar ela dentro de uma piscina. Coloca a figura aí pra gente ver agora. Vejam as primeiras lanternas. Note que os feixes são refletidos para fora da água. Isso significa que o índice de refração na água é menor do que o índice de refração fora da água. Ou seja, galera, se o índice de refração da água diminui, o índice de refração fora da água aumenta, inclinando cada vez mais o feixe de luz, que dá para vocês verem aí. Daí, moçadinha, chegamos no ponto que precisamos. Chegamos no ângulo de 90 graus, que aqui é chamado de ângulo limite, ou crítico, que é o máximo que o feixe de luz consegue ser refletido fora da água. Agora, gente, prestem bem atenção, que é o ponto mais importante. Quando passa desse ângulo, o feixe de luz não é mais refletido fora da água, ele não sai mais, a gente não consegue ver mais. Ah, mas Carla, por quê? Porque o índice de refração da água se torna maior do que o índice de refração fora da água. Daí acontece o que chamamos de reflexão total. É o que a gente queria saber. Em que o feixe de luz bate na superfície da água e volta para a água, sendo ele totalmente refletido. Fácil de entender, né, gente? Gente, agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês não esquecerem de jeito nenhum. Guardem aí, ó. A reflexão total só ocorre quando um raio de luz tenta passar de um meio mais refringente, índice de refração, tá? Para o outro menos refringente, índice de refração. Você lembra, né, de eu falando? Com um ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Ah, mas professora, como que a gente faz para calcular o ângulo limite? É simples, gente, ó. É o seno do ângulo limite, daí você iguala com o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Simplesinho, não é? Agora, eu vou citar para vocês um exemplo que a gente usa a reflexão total no nosso cotidiano, que são as fibras óticas, que são usadas até na medicina para fazer endoscopia, tipo filmagem, né? Endoscopia, essas coisas. Isso acontece por causa que são tubos de vidros ou de plásticos, que daí vai colocando um feixe de luz, e esse feixe de luz vai sendo refletido até chegar à ponta da fibra ótica. Belezinha? Hoje eu vou falar sobre os fenômenos naturais. Um dos exemplos de fenômenos naturais é a miragem. Miragem é quando você pega um raio luminoso do menos quente para o mais quente. Quando chega próximo ao chão, ele sofre afastamento até sofrer reflexão total. Quando chega aos nossos olhos, a gente dá para perceber que o objeto está no chão. E esse objeto no chão, a gente consegue observar ele graças aos raios refletidos. Outro exemplo de fenômeno natural é o arco-íris. Mas para mim explicar o arco-íris, tem que explicar aqui a dispersão da luz. Dispersão da luz é a decomposição da luz policromática na luz monocromática que as constitui. Existem vários feixes de luz, a vermelha, a azul, a violeta, com vários ângulos diferentes e velocidade diferente. Agora eu vou explicar um gráfico para vocês e vou mostrar esse gráfico para explicar melhor o que é a dispersão da luz. Quando lançarmos raios de luz monocromáticos num bloco de vidro com o mesmo ângulo, percebe-se que o raio se desvia. Esse desvio vai da maior velocidade de luz, que é a vermelha, para a menor, que é a violeta. Em outros casos, a violeta sofre maior desvio do que a vermelha.
Agora que eu expliquei a dispersão para vocês, o arco-íris é a mesma coisa. É quando um raio de luz penetra numa gota de água, fazendo duas refrações e uma reflexão. Essa refração, acompanhada com uma dispersão, faz com que os raios violetas desviam mais que os vermelhos. Então isso que faz transformar